Jesus sabia que estava partindo e não nos quis deixar abandonados, não nos quis deixar sós, quis permanecer para sempre conosco. Por isso foi escolher os dois elementos mais necessários para a vida corporal, para transformá-los também em pão espiritual. Naquele tempo, o alimento era diferente, não era como nós hoje, que variamos todos os dias a nossa refeição, a nossa mesa, cardápio. Naquele tempo, os alimentos básicos eram frutas, pão, porque plantava-se muito trigo, e o vinho, porque plantava-se muita uva. E o vinho não era bebido como nós hoje o temos, como uma bebida social, alcoólica. O vinho era alimento. Ali dentro do vinho tem tudo o que se precisa para um alimento. Ele hidrata, porque é líquido, mas ele também alimenta. Então, Jesus pediu que se fizesse aquela ceia na quinta-feira, véspera da paixão, encomendou tudo direitinho, como ele desejava, e reuniu os 12. E instituiu, então, a Eucaristia, o que nós conhecemos como a Santa Missa. As palavras que são repetidas no altar a cada consagração são as palavras que ele disse naquela noite. Tomou pão, tomou vinho, primeiro abençoou-os, agradeceu a Deus e abençoou, e disse: todas as vezes que vocês fizerem isso, consagrarem, pedirem a presença do Espírito Santo, eu estarei ali. Por isso, nesse mistério que nós não conseguimos atingir profundamente, dado a nossa limitação humana, a nossa cabeça é tão pequena para conceber e compreender as coisas de Deus, nesse mistério que se celebra sobre o altar, nós então recebemos o pão espiritual. Para viver, nosso corpo precisa do pão material, da comida. Para nossa salvação, para viver, nosso espírito precisa do pão espiritual, que é Jesus Cristo. Nessa Eucaristia que ele instituiu, ele se coloca sempre conosco. A cada instante no mundo, a cada segundo se celebra uma Eucaristia, se consagra, portanto, Jesus permanece definitivamente conosco, através do pão e do vinho, a Eucaristia, tão importante para a nossa vida, porque a Eucaristia é a força que nos impulsiona para a frente, a Eucaristia nos dá a coragem que necessitamos, nos renova na esperança. Quando a gente está fraco e a gente começa a frequentar a missa, a participar da Eucaristia, começa a compreender o valor que ela tem para a nossa vida, aqui na terra e futura, nós vamos querer ela sempre. Eu conheci um senhor em Aparecida do Norte, seu nome era Benedito Mariano. Ele, em 1949, moço de 20 e poucos anos, ele decidiu que todos os dias ele queria comungar. E ele morava num lugar privilegiado, cheio de igrejas, em frente à igreja de São Benedito, ali perto da rodoviária. Ao lado tem o Carmelo das Monjas Carmelitas, tinha a Basílica Nova, tem a Basílica Antiga. Então, para ele era fácil. Todos os dias ele ia receber a comunhão. Só deixou de receber 2 vezes, porque teve um princípio de infarto, foi hospitalizado. 2 dias ele esteve quase que em coma. Mas quando ele recobrou os sentidos, a primeira coisa que ele pediu foi: me traga um ministro com a Eucaristia. Tão importante que era na vida dele. E no fim da sua vida, já idoso, ele com artrose, dependendo de uma bengala para poder se locomover, todos os dias, 6 da manhã ele acordava e saía se arrastando. Eu o vejo na minha memória se arrastando com cuidado até a capela do Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus, para ali participar da missa e receber a Eucaristia. A força dele,
um homem dos mais sábios que eu encontrei, apesar da simplicidade, um dos corações mais bondosos que eu já vi. A força dele, tudo isso vinha da Eucaristia. Faleceu dormindo, porque ele dizia, ele rezava diariamente o terço e dizia: eu quero que, quando eu partir, Nossa Senhora venha me receber. O próprio nome dele já dizia Benedito Mariano, ou seja, devoto de Maria, um grande amor pela mãe de Jesus. Então, naquela noite, ele deitou tranquilamente e, quando foi pela manhã, sua esposa, também muito idosa, acorda, olha, ele não se movia. Ela o tocou e viu que ele já havia partido. Ela me disse: eu acredito que no meio da noite Nossa Senhora veio e estendeu a mão para buscar meu esposo, porque ele a amava profundamente e amava seu filho Jesus. Então hoje nós lembramos a instituição da Eucaristia, como Jesus fez permanecer conosco para sempre, e permanece. Nesse dia ele institui o sacerdócio, com aqueles homens que ele havia escolhido, ele deu-lhes um mandato, ele impôs depois as mãos, ungiu aqueles homens, para que eles saíssem pelo mundo, transformando o pão e o vinho em pão e vinho espiritual, no seu corpo e no seu sangue, e numa sucessão que vem até os dias de hoje. Nesta manhã, lá em Amparo, todos nós sacerdotes nos reunimos com o nosso bispo, Dom Pedro, e ali nós renovamos os nossos votos de obediência à igreja, ao bispo, e renovamos também o nosso sacerdócio, porque não existe sacerdote, um padre avulso aqui e ali, ordenado não se sabe aonde, não. É uma sucessão que vem de Jesus Cristo. Ele ordenou aqueles homens, e antes de morrerem, eles ordenaram outros, e antes de morrerem, aqueles ordenaram, e essa sucessão vem através dos bispos, pela igreja, até os dias de hoje. Esse mandato. Porém, o sacerdócio não é privilégio. Talvez a gente tenha que caminhar um tempo para compreender a grandeza e ao mesmo tempo a responsabilidade de ser sacerdotes, porque o próprio nome Pai, que significa padre, que significa pai, quer dizer que nós temos que ser pai de todas as pessoas que nos são confiadas como filhos e filhas. Nós temos que ter atitude de pai, conciliadores, compreensivos, sustentar na vida espiritual, amar a cada um de vocês e principalmente não esquecer jamais servir. Sacerdócio é serviço, não é glória, não é orgulho, não é posição. Sacerdócio é serviço, servir as pessoas, ajudá-las, levá-las até Deus, nos momentos de dificuldade estar presente, ir até onde o povo está, que não pode vir até a igreja. Então é uma grande responsabilidade, mas quando a gente segura firme na mão de Deus, Ele vai nos conduzindo. Nós, vasos de barro, como a própria Bíblia diz, é um grande tesouro que Deus coloca dentro de vasos de barro, porque nós somos homens de carne e sangue, pessoas falíveis, seres humanos que a qualquer momento podem se quebrar como um vaso de barro. Então uma grande honra que Deus concede, né? Mas em vasos tão frágeis, e que a gente luta e busca nunca se quebrar. Então, o sacerdócio instituído nesse dia. E para mostrar que esse sacerdócio é serviço, e quando nós falamos em sacerdócio, nós vamos até vocês, a cada um de vocês que foram batizados, e que no batismo receberam também a vocação para o sacerdócio eterno, universal. Não ungidos, mas chamados ao sacerdócio, ao serviço. Então Jesus faz aquele gesto bonito do lava-pés, para demonstrar que
O serviço é fundamental entre nós. Que ser cristão significa servir, ajudar, estender a mão, em todos os sentidos. E esse foi o grande exemplo, o legado que Jesus Cristo nos deixou, o serviço. E ele demonstra isso naquela noite, lavando os pés de seus discípulos. Por quê? Era um dos trabalhos mais humildes que existiam. Lavar os pés. Quem lavava os pés do patrão? Os serviçais, os escravos, os funcionários, os empregados. Era a função, tirar as sandálias, desatar as sandálias, lavar os pés do patrão, servir. Um dos serviços mais humildes da escala social. E Jesus repete, ele na sua grandeza de Filho de Deus, repete esse serviço para mostrar que todo trabalho é belo quando feito com amor. Nisso nós equipamos e estaremos igualando todas as pessoas, do trabalho de um governador dentro do seu gabinete de despachos, ao trabalho de uma pessoa que humildemente limpa as ruas de nossa cidade. Deixa a nossa cidade bonita, que ela é bonita, nós sabemos, uma das cidades mais limpas que eu já conheci. Nesse ponto se iguala o trabalho de um gari e o trabalho de um governador, de um supermédico, é igual quando feito e desenvolvido com amor. Ali está o termômetro. É no amor que a gente coloca nas coisas que a gente faz, que nos engrandece e nos valoriza. Só tem 3 profissões que não podemos colocar como algo bonito: a profissão daquele que rouba, o ladrão, ou a pessoa que poderia, sempre existe possibilidade de arrumar um emprego, um trabalho, por mais humilde que seja, mas prefere comercializar o seu corpo, ao invés de trabalhar. Essa profissão não é boa. Ou aquela profissão que leva à morte e à destruição dos jovens, dos adultos e dos lares, que é traficar, é o narcotráfico. Demais, todas as profissões são sempre belas. Então Jesus fez esse gesto, mostrando que nós devemos também fazer isso, ser servidores um dos outros. Há um ditado que diz: quem não nasce para servir, não serve para viver. Quem não sabe servir, não serve para ser seguidor de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus que veio para nos servir, para nos ensinar, para nos conduzir. É Ele o nosso grande exemplo, no testemunho que Ele dá naquela noite do lava-pés, e que hoje nós convidamos algumas pessoas da nossa comunidade, nossa cidade, para, representando 12 discípulos. Jesus tinha discípulas também, mulheres que o seguiam por algum tempo. Maria é a primeira discípula. Então, 12 pessoas, homens e mulheres, para repetir esse gesto do lava-pés. Quando a gente vai convidar, nós lembramos de cada um de vocês, e que gostaríamos de convidar todos, mas